Bom, atenção, vamos direto para o Rio Grande do Sul, ainda repercutindo o caso do Beto, com o nosso Tiziano Kessler e a doutora Roberta, que é a delegada do caso. Um abraço, doutora Roberta. Muito obrigado por nos atender. Desde já, e vamos ao nosso Tiziano Kessler para esse caso que movimentou não só o Brasil inteiro, mas foi notícia mundial. Pois não, Tiziano e doutora Roberta, fiquem à vontade. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Doutora Roberta, que está trabalhando sem parar desde a última sexta-feira nesse caso. A Delegacia de Homicídios, segunda Delegacia de Homicídios, já ouviu pelo menos 20 depoimentos. Há depoimentos que ainda precisam ser tomados pelos investigadores no caso do João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, morto após ser espancado pelos dois seguranças lá no supermercado Carrefour, na Zona Norte, aqui de Porto Alegre. A delegada vai nos explicar o que tem de avanços da Atena, porque inclusive eu conversava agora há pouco com ela e a delegada falava que todas as pessoas que aparecem naqueles vídeos ali, elas de uma forma ou de outra são investigadas, não necessariamente por homicídio, mas talvez até por omissão. Então, além dos dois seguranças presos, outras pessoas poderão ser indiciadas nesse inquérito. Delegada, boa tarde, mais uma vez, explica essa situação do contexto de mais pessoas estarem sendo investigadas. Boa tarde. A Polícia Civil trabalha, então, desde a quinta-feira à noite com esse caso envolvendo a vítima João no supermercado Carrefour, no sentido de identificar as condutas criminosas de todas as pessoas que aparecem nos vídeos que foram veiculados pelas redes sociais. Temos 2 indivíduos presos em flagrante por homicídio triplamente qualificado, ainda na noite de quinta-feira, e outras pessoas que seguem sendo verificadas quanto à sua ação ou omissão, vinculadas também ao empreendimento. A Polícia Civil, então, verifica com cautela, a partir de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, o que, naquilo em que essas pessoas contribuíram para esse desfecho final, o resultado morte deste fato tão brutal ocorrido no interior de supermercados. Até a omissão de socorro está sendo avaliada, né, delegada? Sem dúvida nenhuma. A Polícia Civil verifica vários crimes que podem aportar no transcorrer da investigação, não só, obviamente, o homicídio doloso, que é o fato principal, mas também falso testemunho, omissão de socorro, injúria racial ou até mesmo racismo. Essa questão do falso testemunho da Atena, que a delegada fala, é importante, porque houve relatos por parte de funcionários do Carrefour de que o João Alberto teria agredido uma pessoa lá dentro e isso não se confirmou, delegado. Sim, já na autuação em flagrante, naquela noite destes 2 indivíduos e também a partir de vídeos que foram veiculados, como já referido, é possível nós ouvirmos algumas pessoas ligadas ao supermercado dizendo de que João estaria sendo contido porque teria agredido fisicamente uma mulher no interior do supermercado. Fato que até o presente momento não se confirma, sequer por testemunhas ou por imagens de câmeras de segurança. Delegado, Datena, você tem alguma pergunta para a delegada Roberta aqui? Ela está nos ouvindo. Olha, eu não tenho uma pergunta especificamente, mas eu tenho uma afirmação a fazer aqui. Porque é claro, é evidente, óbvio, que você enfrentar um conglomerado que nem o do Carrefour, que é um conglomerado mundial, não é mole, não é brincadeira, não. Eu já tive experiência com isso, eu estou dizendo isso porque eu já tive experiência com isso. Não é fácil você enfrentar um conglomerado desse tamanho. É claro que as pressões são muitas, mas pela posição assumida pela delegada, a independência é absolutamente clara. E isso nos deixa mais do que com a certeza que o caso não só está sendo apurado com a necessária condição de isenção que merece ser apurado, porque não adianta você falar que é assim sempre não. Não é assim sempre não. O poder do dinheiro fala muito alto. E pela colocação da delegada, pelas colocações da delegada, pela firmeza da delegada, o que eu tenho a dizer é que eu tenho certeza absoluta que esse caso, independente de estar enfrentando uma empresa multinacional gigante, a polícia não vai aliviar. O que aconteceu, aconteceu, e o que aconteceu vai ser passado como prova à justiça, que aí vai julgar o caso. Aí deixa de sair, sai das mãos da polícia e vai para a justiça que vai julgar o caso. Parabéns à senhora
pelas colocações e pela isenção, doutora Roberta. Eu estou aqui satisfeito com isso porque era tudo que a gente esperava. Esse Brasil tem que mudar, uma hora tem que mudar, não pode funcionar como sempre funcionou. Parabéns à senhora, ela pode começar a responder, porque tem um delay, demora um pouquinho, né? Ô, Tiziano, você pode dizer para ela que ela pode começar a falar já, que aí eu paro de falar porque tem um delay e tem um retardo. Ela pode começar a falar já. Sim, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul está firme nesta investigação, verificando todos os seus aspectos, todas as suas circunstâncias, a participação de todas as pessoas, sejam elas quais forem, todos irão, sem dúvida nenhuma, responder pelo fato criminoso no qual se implicaram até o final deste inquérito. Eu quero aproveitar, Datena, e perguntar, para finalizar aqui, a delegada Roberta, porque ela já tem um outro depoimento e mais imagens para analisar junto com a equipe. A questão do racismo, delegada, a gente sabe que o racismo ele existe, mas no caso do inquérito vocês precisam buscar elementos comprobatórios de que isso ocorreu. É diferente de se falar de racismo estrutural, a senhora estava explicando. Exatamente. Desde a quinta-feira à noite, muito se debate nas redes sociais e na própria imprensa acerca do racismo estrutural, que são circunstâncias arraigadas na sociedade, implícitas e subliminares nas pessoas, na grande maioria das pessoas, e que vêm a dizer respeito a atos discriminatórios que são feitos por conta de inúmeras diferenças nas quais nos deparamos. Este é um fato e por este fato nós não temos uma legislação que faça com que nós punamos alguém. Nós temos no nosso ordenamento jurídico 2 fatos criminosos, 2 tipos penais, aos quais nós temos que amoldar algumas condutas. Um deles, a injúria racial, ou seja, se a vítima naquele momento foi ofendida na sua honra por conta da sua condição de pessoa negra. Outra, o racismo, um crime bem mais grave e que, portanto, naquele quase em concreto, hipoteticamente, num dos seus tipos da lei especial, diria respeito à circunstância de João não ter conseguido ingressar dentro do supermercado por conta da sua condição. O que nós precisamos destacar é que, para nós termos este tipo de punição, precisamos amoldar a conduta de alguém a estes 2 tipos. Delegada, o Datena quer participar aqui lhe perguntando. Não, Datena, só pode uma falar. informação, porque se o UOL tem esse vídeo, tem um vídeo que o UOL está divulgando, novo vídeo de João Alberto, em imagens, funcionário diz para homem não fazer cena ao ser imobilizado. Tá? Que ele mesmo imobilizado tem um funcionário que diz para ele não fazer cena. Quer dizer, estavam matando o rapaz e o cara dizendo para ele não fazer cena. O que significa, é um caso muito parecido com o do George Floyd. Quando aquele canalha põe o joelho no pescoço do rapaz, é um caso parecidíssimo com o do George Floyd, aquele negro assassinado por um policial canalha que está livre porque pagou $1 milhão de fiança, mas essas imagens são importantes e dão uma luz nova aí no caso de que o rapaz, mesmo sendo ali dominado e morrendo, tem um funcionário que aparece dizendo para ele não fazer cena. Claro que a polícia já deve ter conhecimento disso. A senhora pode começar a responder, doutora Roberta, eu não vou atrapalhar o depoimento, que é a última pergunta que eu vou fazer à senhora aí. Sem dúvida nenhuma. Nós temos este vídeo, estamos analisando com cautela, nós vamos inquirir e reinquirir quantas vezes forem necessárias no sentido de esclarecer especificamente situações que são ali apontadas. A Polícia Civil não teme absolutamente nada em relação a indiciamentos. Nós estamos muito conscientes com relação ao fato de que inúmeras pessoas serão sim responsabilizadas por esse crime e merecem ser responsabilizadas em razão desse ato atroz que foi cometido na quinta-feira à noite em um supermercado. Parabéns. Aí, Datena, a palavra da delegada Roberta Bertoldo, que comanda essa investigação, comanda a equipe da delegacia que investiga o caso do João Alberto. Já pode fazer uma entrevista com ela rapidamente, antes dela começar o depoimento, se quiser fazer depois também, porque o jornal é longo, né? E daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes. Mas olha, põe o rapaz sendo agredido lá. Esse novo vídeo que é apresentado à imprensa, a polícia já tem, não é esse aí todo mundo tem. Tem um novo vídeo que o rapaz está sendo dominado,
está sendo morto e que tem um funcionário dizendo, não fica fazendo cena aí não. E o rapaz está sendo morto e a mulher dele pedindo, pelo amor de Deus, para que não façam isso com ele. Então é mais uma agravante, é mais uma qualificadora de um crime por motivo torpe, né, de uma maneira canalha, covarde, racista e todos os outros detalhes que serão julgados à luz da lei. A polícia está reunindo, segundo a doutora Roberta, que eu já vi, é uma pessoa de pulso firme, é uma delegada muito forte, e delegada é assim mesmo. Delegada, quando vai para cima como juíza. Elas vão para cima mesmo. Eu tenho certeza que o caso vai ser esclarecido como mais um ato de racismo absurdo num país que demorou 400 anos para acabar com a escravidão e que ainda tem um racismo absurdo no Brasil e, além não só do racismo, uma covardia canalha desses caras com um rapaz dominado, o sujeito, depois de um espancamento brutal em cima desse cidadão com o joelho no pescoço do rapaz, o rapaz desfalecido e morto, ou praticamente morrendo, asfixiado, e o cara dizendo para ele não fazer cena. Então, tudo isso é qualificadora e isso não vai passar pela polícia de Porto Alegre, principalmente depois que eu ouvi a doutora Roberta falar ao vivo. Obrigado ao Luciano Kessler e também à doutora Roberta.